Saúde Agora começando com muita informação para você. Hoje vamos falar sobre a relação da baixa testosterona com a obesidade. Será que essa relação pode comprometer a saúde masculina? Convidamos a doutora Milene Guirado, endocrinologista, para esclarecer tudo para a gente. Ela já está conectada. Seja muito bem-vinda, doutora Milene. Bom dia e muito obrigada. Prazer estar aqui para falar sobre um tema que gera aí tanta polêmica, né? Exatamente, doutora. Um tema que gera polêmica, um tema também delicado, né? E muito complexo. Então a gente vai entender tudo agora, né? Primeiro, vamos esclarecer se realmente tem relação, né? O porquê que essa relação tem acendido um alerta aí sobre os impactos da saúde hormonal masculina. De fato, tem relação, então, doutora, a obesidade com a baixa testosterona? Sim, tem uma relação. Ela é tanto causa como consequência. Então, quando o homem ele ganha peso, aquela gordurinha, ela vai gerar algumas alterações que vão diminuir a produção dele de testosterona. E a testosterona baixa, por sua vez, favorece mais acúmulo de gordura, menor ganho de massa magra. Por aí a gente vai formando um ciclo vicioso nesse processo. E doutora, quais são as funções da testosterona, né? Para a gente entender realmente a fundo sobre esse tema, e explicar um pouquinho para quem está em casa acompanhando o Saúde Agora. Então, fale primeiro das funções e aí depois a gente contextualiza um pouquinho sobre os sintomas aí da deficiência. Tá bom. Muita gente pensa, né, que a testosterona está só na questão da libido. Essa é a pontinha do iceberg. Ela tem um potencial muito grande e muito ampla no nosso corpo. Então, ela está, de fato, relacionada à questão da libido, desejo sexual, à fertilidade, principalmente nos homens, mas ela tem outras funções. Ela ajuda ali na nossa composição corporal. Então, ela melhora a nossa massa magra, ela reduz a nossa quantidade de gordura, ela tem uma importância fundamental ali no homem, na disposição, energia, memória, raciocínio. Ela é responsável ali em grande parte pela sensação de bem-estar masculino. O efeito dela é muito amplo. E doutora Milene, como que a gente pode falar sobre a questão, então, dessa obesidade, né? Existe uma idade que a gente precisa ter mais atenção, que os homens, né, precisam ter atenção, crianças, como que funciona para ter esse sinal de alerta aí aguçado que eu preciso me cuidar? Tá. Até pouco tempo atrás, estava vendo mais homens mais velhos, justamente porque nessa idade a composição corporal começa a se modificar. Mas o que a gente está vendo hoje? Estamos vendo homens cada vez mais cedo com obesidade. Comem mal, vivem mal, e a gente começa a observar essa queda de testosterona já em adultos jovens e até mesmo em adolescentes. Isso é muito preocupante, porque ali na adolescência, no início da vida adulta e jovem, é quando ocorre o pico de massa óssea no homem. Com a testosterona, eu não falei anteriormente, né, mas ela está extremamente relacionada à formação óssea. Tanto é que nos homens, quando a gente tem um diagnóstico de osteoporose, a principal causa é a testosterona baixa. Então, é um hormônio fundamental. Antigamente, a gente se preocupava mais quando ele chegava a determinada idade, lá para 50 anos, 45, 50 anos. Hoje, quando o homem ele já tem uma obesidade, já deve investigar essas alterações.
E é possível perceber esses sinais de alerta, doutor? Existe um sintoma específico para isso ou não? Só apenas com o exame clínico? A gente vai chegar na parte do exame, mas esse homem ele consegue ter essa percepção de que alguma coisa está errada? Olha só que interessante. Alguns sintomas, eles chamam muito a atenção. Eles são mais característicos. Por exemplo, é a questão da libido, então libido baixa, disfunção erétil, sintomas relacionados mais a essa questão sexual, como diminuição de ereção matinal. Quando o paciente tem essa queixa, a gente já liga o alerta ali, deve ser ali a testosterona. E existem outros sintomas que são mais específicos, como fadiga, cansaço mental, baixo rendimento de treino, condição ruim, né? E aquela indisposição que a gente não sabe bem onde. E eles são inespecíficos porque tem várias outras coisas, esses sintomas. Então, a gente tem que saber separar pessoas que estão ocupadas, estressadas, né? Uma rotina muito louca, muito intensa. Esses sintomas se confundem muito. Mas daí, quando a gente tem algo que faz a gente pensar que pode ter uma deficiência de testosterona, aí nós vamos precisar de exames laboratoriais e, às vezes, de imagem também, para entender melhor o que está acontecendo. E doutora, falando agora sobre a questão mesmo da obesidade, né, que foi ali a primeira pergunta, né, do tema específico do nosso quadro, se então esse paciente ele está acima do peso, é considerado obeso, mas tem também essa dificuldade de emagrecer, né? Como sair desse ciclo então vicioso, né? Para poder chegar ali naquele peso ideal, para fazer essa reposição hormonal, como que funciona, doutora? De fato, é um ciclo que precisa ser quebrado, né? E não é fácil. Justamente porque quando ele está com a testosterona baixa, a disposição fica muito ruim, a fadiga. Então, a gente fala para ele, tem que treinar, ter uma vida ativa, mas nem todo mundo consegue justamente por esses sintomas. Então, o que que a gente faz? A gente, em alguns casos, a gente repõe essa testosterona para o paciente ele realmente começar ali a mudança. Mas não significa que ele vá precisar dessa testosterona assim, se fosse uma ajuda. Né? Essa testosterona baixa associada à obesidade, a gente tem uma síndrome que a gente tem o nome de síndrome de Losch. Então, ela, na maioria das vezes, ela é um nível. Então, dificilmente o paciente vai precisar da testosterona aqui, porque não é um problema, um defeito de algum órgão. É um estilo de vida mesmo. A mudança, ela só acontece, a principal, né, medicação, digamos assim, doutora, é a mudança do estilo de vida desse paciente, né? Sim, com certeza. Não, eu só ia reforçar que às vezes é realmente muito difícil ele iniciar essa mudança de estilo de vida sozinho. Não, e a gente estava falando sobre a questão dos sintomas, né? Foi mencionado cansaço, desânimo. É difícil chegar nesse diagnóstico, né? Você percebe, como endocrinologista, esse desafio de chegar nesse diagnóstico, doutora? Porque como diferenciar esses sinais, né? De repente é um cansaço mesmo do dia a dia, às vezes, né? Pode ser outras situações e não a baixa testosterona. É desafiador chegar realmente nesse exato resultado, assim, preciso sobre a baixa testosterona? Eu digo que o mais desafiador é considerar essa hipótese. Porque como alguns sintomas são muito específicos,
Pode ser ali uma infinidade de coisas na vida dessa pessoa. Então, se eu tenho essa suspeita, eu preciso investigar mais anos. E nós vivemos num mundo cada vez mais muito, cada vez mais a gente está mais cansado. Então, a gente precisa separar para tentar entender ali se existe a possibilidade que a parte hormonal está envolvida. Muitos homens demoram muito para chegar nessa hora para fazer essa investigação. E então, além, doutora, além dessa mudança de hábito, né, como alimentação, atividade física, para tentar sair desse ciclo, né, a abordagem médica também multidisciplinar pode, né, ajudar nesse sentido, né, com outros especialistas. E o tratamento mesmo mais eficaz, qual seria, né? Além dessa reposição, teria medicamentos também, porque daí é uma associação de tudo, né, doutora? Nesse sentido. Por conta da obesidade, o Sim, emagrecimento. sim. O tratamento ele é sempre multidisciplinar, né? Quando a gente tem ali uma baixa testosterona, da- essencialmente ali pela obesidade mesmo, a mudança de estilo de vida. E quando eu falo mudança de estilo de vida, engloba uma coisa. Então, ele vai ter que ter uma nutrição adequada, uma alimentação boa, ele vai ter que treinar de verdade. Não é treino bobinho, treino fofo. É um treino de verdade, que vai lhe forçar os seus músculos a crescerem, né? Ele precisa ter um sono adequado, ele precisa aprender a gerenciar o estresse, envolve inteligência emocional, envolve muita coisa. E quando você me pergunta, vai precisar suplementar, usar alguma outra coisa? Depende. Cada paciente vai ter uma conduta diferente, de acordo com a realidade que ele vive. Então, não existe uma resposta única. Doutora, mas a mensagem que fica, então, sobre esse tema é que não precisa também de pânico, né? Não precisa se preocupar, porque existem, né, metodologias e também hábitos que precisam ser mudados para chegar exatamente ali numa condição, numa boa qualidade de vida, né? Sim, travou um pouquinho aqui, eu não vi por trás. Eu só vi o finalzinho. Eu disse, doutora, que nessa mensagem que fica, né, sobre esse tema é que justamente não precisa de pânico, né? Existem tecnologias, metodologias e o principal, como você mesmo mencionou, a mudança de vida para chegar aí na qualidade de vida, né, e no bem-estar. Sim, com certeza. Isso não é um diagnóstico definitivo. Ele é potencialmente reversível. E nós estamos aqui justamente para ajudar mesmo, para ver esse paciente sair desse marasmo que ele se encontra e ter uma vida boa, qualidade de vida, né? É. Tá certo, doutora Milene, muito obrigada por ter participado do nosso quadro Saúde Agora. Muito obrigada pelas suas explicações. Foi um prazer, eu que agradeço. Bom, o nosso quadro chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Continue na programação da TV Câmara Campinas e te espero na próxima edição do Saúde Agora. Até mais!